Dependendo do tipo de lesão e da direção e da força do impacto, as fraturas da mandíbula ocorrem em diversas localizações. Segundo Fonseca, em 2015, existem 2 sítios mandibulares mais acometidos por fratura. Assinale a alternativa correta. Essa é uma questão considerada fácil, tá? Os sítios mais comumente acometidos por fraturas mandibulares são disparado côndilo e ângulo. Resposta correta, letra C, côndilo e ângulo mandibular. Em determinadas fraturas, o paciente pode apresentar um sinal clínico caracterizado por hematoma sobre o processo mastoide atrás das orelhas, também conhecido como sinal de batalha ou sinal de battle, é o nome de um sinal clássico. Dentre as fraturas abaixo, assinale aquela que comumente apresenta esse sinal. Sem sombra de dúvida, fratura de base de crânio é sinal patognomônico de fratura de base de crânio. Sabe o que quer dizer sinal patognomônico? É aquela fratura de base de crânio, é aquele sinal que ocorre somente ou associado diretamente àquela fratura, né? Então, sinal de battle ou sinal de batalha, esse sinal que hematoma no processo mastóide atrás das orelhas do paciente é patognomônico, ele ocorre somente em caso de fratura está relacionado direto à fratura de base de crânio. Então, durante muito tempo, os principais métodos utilizados na clínica para detecção e avaliação de extensão de lesões de cáries por cirurgiões dentistas foram o exame clínico visual, tátil e radiográfico, classificados como métodos tradicionais ou convencionais de detecção, que são utilizados até hoje porque são muito bons. Quando o cirurgião dentista é bom, esses métodos são excelentes, ele não precisa muito de outros métodos, tá? Outros métodos, chamados de complementares, justamente são complementares porque eles vão ajudar a melhorar o diagnóstico, né? São descritos na literatura. Eu brinco que são descritos na literatura, mas muito difíceis de encontrar na vida real. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo. Então, ele põe lá, é um sistema de detecção de cáries oclusais baseados na observação de uma alteração no comportamento de corrente elétrica. Olha só, ele está falando aqui de corrente elétrica, que é o que a gente acabou de falar para vocês, né? Ao atravessar a lesão cariosa. Com o processo de desmineralização do tecido dentário, há uma mudança na condutância elétrica do dente, até mesmo quando a superfície permanece aparentemente intacta. Qual é, que eu falei para vocês, o método que usa corrente elétrica? Só tinha um, que é aqui, ó, medição de condutância elétrica, que é o ECM. Vamos lá ver se tem essa alternativa? Monitor elétrico de cáries, Optical Coherence Tomograph, que não é, transiluminação por fibra ótica, não fala de eletricidade, FOT, tomografia computadorizada local Conibin também não, transiluminização por fibra ótica também não. Então, qual que é? A gente já mata aqui, tá? Vocês sabendo um desses métodos que eu ensinei, vocês já matariam essa questão. Então, aqui, ó, é o ECM. Vamos ver se eu consigo escrever com a minha letrinha ECM, tá? Aí vamos aos outros para vocês aprenderem. Torna mais fácil a detecção de cáries secundárias através de imagens bidimensionais em fatia. Quem faz em fatia? Em fatia é tomografia, né? Porém, não mostra nenhuma melhoria significativa na detecção de cárie proximal, mesmo porque seria uma fortuna a gente ficar fazendo tomografia para detectar cárie proximal se a gente tem outros métodos, né? A gente tem a radiografia, a gente tem o elástico interproximal que põe para separar os dentes e ali olhar, né, para poder fazer o exame clínico, né? Mas aqui você já mata aqui, como fala bidimensional em fatia. Bidimensional em fatia, aí a gente tem a tomografia, o monitor elétrico, a gente sabe que não é. A tomografia, a FOTI, fibra ótica, não é tomografia. Então, aqui é o LCT, que é a tomografia computadorizada local Conibin. Então, aqui é o LCT. Então, a gente já sabe que a resposta vai ser a A, tá, gente? Mas eu estou mostrando para vocês entenderem. E a última diz que é um método de detecção qualitativo de cáries que se baseia na transiluminação. Transiluminação é o FOT, né? A partir da qual a observação de sombras na estrutura dental é indicativa de lesão cariosa.
Esse método tem sido muito utilizado para a detecção de cáries interproximais, assim como para avaliação de profundidade de lesões oclusais. Tem sido muito utilizado? Não muito, né? Mas tem, que é o FOT. Então, a alternativa correta é a A. Se vocês soubessem um desses métodos que eu ensinei para vocês hoje, que eu falei na aula, vocês já conseguiriam fazer essa questão. Não é comum cair em banca, tá? Esses métodos de diagnóstico, exceto na VUNESP. Para quem prestar um dia VUNESP também, a VUNESP é louca para perguntar esses métodos de diagnóstico, tá? Mas não é comum cair na VUNESP, sim. E aqui também, né? Por isso que eu falei para vocês. Questão 20. A validade da sondagem da superfície dentária tem sido cada vez mais questionada. Muito bem. Pois a retenção da sonda em uma certa região depende de fatores além da presença de cárie, como, por exemplo, característica morfológica do ponto sondado ou pressão exercida na sondagem. Com relação a essa discussão do método de diagnóstico, é correto afirmar. É o que eu te falei, aquele negócio de passa a sonda para ver onde prende, isso daqui era época de odontossauro, não se faz isso há muito tempo. Eu brinco, tá? Desculpa quem é formada há mais tempo, como eu, que aprendeu a fazer isso, tá? Mas quem é mais novinho, com certeza, nem sabe o que é isso. Hoje na faculdade a gente nem ensina mais, mas para quem é mais antigo, a gente fazia o quê? A gente, para explicar para os mais novos também, a gente pegava a sonda exploradora, passava no suco, se prendia era cárie, ia lá, abria o dente, restaurava, às vezes até com amálgama fazia e removia tecido sadio para poder fazer retenção, né? Mas a odontologia evoluiu e hoje a gente sabe exatamente disso, né? É questionado, se o suco é profundo, vai prender. Então hoje a gente não sonda mais. E ele quer saber a alternativa correta. Alternativa A. A sondagem pode causar danos à integridade da superfície do esmalte parcialmente desmineralizado, podendo funcionar como um procedimento iatrogênico, convertendo uma lesão incipiente, paralisada, passível de remineralização, em uma cavidade com chance de destruição progressiva maior do que antes da sondagem. Realmente, por isso que não se sonda. Você pode romper aquele esmalte que já está começando a ficar poroso, faz um canalzinho para as bactérias penetrarem e dá continuidade ao processo carioso. Então, você causa uma iatrogenia. A alternativa A já é a alternativa correta. Vamos às outras alternativas. Não há possibilidade da sonda transferir micro-organismos cariogênicos de um sítio infectado para outro não infectado? Há sim essa possibilidade, né? Você passa a sonda onde tem um sítio cheio de bactéria cariogênica e você leva para outro. Não significa porque você levou que do outro lado vai ter cárie, tá? Você pode depois escovar o dente, remover, você tem que ter o substrato cariogênico, mas você tem, quando você sonda, você vai levando bactéria de um canto para outro, também não é indicado, tá? Então há sim essa possibilidade. O fato de a sonda ficar retida ou não pode identificar corretamente a presença ou ausência de lesão cariosa? Jamais, né? Então, isso daqui não é critério para fazer diagnóstico, tá? Totalmente errado. O uso do explorador no diagnóstico de cárie não deve ser restrito à remoção cuidadosa de placa e resíduos que podem estar depositados na superfície dentária, especialmente nas fissuras, antes do exame visual, usando sempre uma sonda com ponta afiada. Então, o explorador, ele deve ser restrito. Você usar o explorador hoje é só para isso, para uma remoção restrita, mas o ideal mesmo é fazer a profilaxia, tá? Nem usar o explorador. Então, essa também está errada. A alternativa correta é a alternativa A. Então, vamos responder aqui, uma questão de 2020, questões bem novas, né? Falando de amálgama. E, gente, questões de amálgama diferenciam um candidato do outro, tá? Porque as pessoas acham que a amálgama acabou, foi proibido, ninguém faz, não vai cair na prova. Cai, viu? Cai bastante. Essa banquinha de vocês aqui caiu bastante amálgama. Então, vamos lá. Modelinho bem clássico deles, para responder as duas próximas questões, leia o texto abaixo. Então, vamos lá. Paciente do gênero feminino, 15 anos de idade, jovenzinho, procurou a clínica odontológica relatando sintomatologia dolorosa no dente 46. Durante o exame clínico, foi detectada uma lesão de cárie cavitada e ativa de média profundidade, restrita à face oclusal do referido dente. Aliada à cárie, foi visualizada uma grande quantidade de biofilme sobre todos os dentes. Clássico do adolescente que tem preguiça de escovar o dente.
Para este caso, o cirurgião dentista optou pela realização de uma restauração de amálgama aliada à remoção mecânica do biofilme e instruções de higiene oral. Belezinha? Diante do exposto, para a realização de uma restauração de amálgama, torna-se imprescindível o conhecimento das etapas de manipulação clínica desse material, os tempos de cristalização. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Essa questão está excelente. Vamos lá. Ele pede a correta, então tem um monte errado, a gente já vai consertando, você já vai fazer até seu resuminho aqui. Letra A. Se após a amalgamação, então amalgamação ou trituração é a mesma coisa, tá? Após a amalgamação, a liga de amálgama se apresenta com uma aparência fosco e granulada, com brilho excessivo. Como é que ela é fosca e granulada, mas ao mesmo tempo ela brilha excessivamente? Tem como não. Pode-se dizer que esta liga está subtriturada e o tempo de trabalho será mais longo. Vamos lá. Gente, quando ele está com aparência fosca e granulada, significa que não teve tempo suficiente para virar uma massa. Olha só as características corretas do amálgama. Anota aí no caderno de vocês. Características corretas da massa de amálgama. Brilho acetinado e massa coesa. É o correto, é a trituração no ponto correto. É aquele brilho que não é brilhante, excessivo e nem fosco. É brilho acetinado. Sabe brilho perolado? Brilho acetinado. E massa coesa, tá? Top essa trituração. Se ele tá fosco e uma massa granulosa, ela está subtriturada, ou seja, não triturou no tempo correto, foi pouco tempo. O tempo de trabalho vai ser mais longo realmente, porque a reação de cristalização vai demorar para acontecer, porque ainda os materiais estão reagindo um com o outro. Agora, isso aqui tá de bicudo aqui, né? Porque ou ele tem fosco ou ele tem brilho, tá? Então, se tivesse brilho excessivo, triturou demais, passou do tempo, o negócio já está cristalizando já. Se tiver brilhante demais e uma massa dura, friável, já passou do tempo. Letra B. A condensação do amálgama tem como objetivo diminuir a quantidade de mercúrio na restauração, bem como adaptar e compactar o material contra as paredes cavitárias. Gente, essa daqui está correta, porém eu vou fazer uma ressalva. Quando a gente está condensando o amálgama na cavidade, a ideia mesmo é isso aqui, ó. Ai, o negócio some a bolinha aqui. É isso aqui, adaptar e compactar o material nas paredes. Diminuir a quantidade de mercúrio é na brunidura pré-escultura. Mas existem autores que descrevem a condensação como um objetivo também de diminuir a quantidade de mercúrio. E existem autores que dizem que só a brunidura pré-escultura é capaz de fazer isso. Sua banca considera que desde a condensação, a quantidade de mercúrio já vai sendo reduzida. Então, você também vai considerar e vai ser feliz, tá? Então, assim, você pode, se você já leu ou já viu em outro lugar, dizendo que a brunidura pré-escultura que diminui a quantidade de mercúrio, tá certo. Mas tem autores que falam que desde a condensação isso acontece também. A sua banca considera isso daí e você vai aceitar e ser feliz, tá? Letra C. A brunidura pós-escultura é realizada pelo deslizamento do brunidor, correto, sob forte pressão. Não. Por que não é sob forte pressão? Você vai estragar a sua escultura. Só por isso. Então, você vai fazer delicadinho para não estragar a sua escultura. Em movimentos que partem sempre do centro para as margens da restauração. Corretíssimo. É sempre do centro do material para a margem da restauração. Qualquer brunidura, a pré-escultura e a pós-escultura, é sempre do material para o dente, nunca o contrário. Porque o contrário tira material. O acabamento e polimento devem ser realizados imediatamente após a confecção da restauração.
nenhum material restaurador, amálgama, resina, você faz polimento imediatamente após. Acabamento você pode fazer, porque o que é acabamento? Acabamento é, o paciente mordeu, ele sentiu que está alto. Você fala assim, não posso tirar esse alto para você só depois de 24 horas? Não dá, né, gente? É inadmissível. Então, acabamento a gente faz o ajuste oclusal, ou, sei lá, ficou uma pontinha, excesso ali, sem querer, cristalizou, não consegui tirar. O acabamento você pode fazer no mesmo dia, você deve. Agora, o polimento é só depois de 24 horas, tanto da resina quanto do amálgama, tá bom? Utilizando materiais com abrasividade crescente. Não, é decrescente. Não é do mais fino para o mais grosso, é do mais grosso para o mais fino, tá? Então, é decrescente. As etapas da manipulação clínica do amálgama seguem a seguinte sequência: seleção e proporcionamento da liga, trituração e, por fim, escultura, condensação e brunimento. Não. Até aqui tá certo. Seleção da liga e trituração. Depois a gente faz a inserção, que ele não colocou aqui. Depois vem a condensação, o brunimento pré-escultura, depois a escultura, aí volta para o brunimento pós-escultura. Tá? Tranquilinho, ó, já deu para dar uma boa resumida no amálgama aí para vocês. Continuando com esse mesmo casinho, ele faz outra pergunta. A remoção do tecido cariado deve obedecer a princípios específicos para cada tipo de material restaurador. Estes princípios evoluíram, porém continuam embasados no que foi preconizado por Black em 1908. Com relação a este assunto, assinale a alternativa incorreta. Isso aqui são os tempos operatórios propostos por Black, tá? São 7. Eu vou mostrar para vocês em seguida. Mas olha só, ele pede para achar a incorreta. Eu vou até passar aqui, já mostrar a incorreta para vocês, e o resto fica mais fácil porque estão certas, né? Vamos lá. Por que a letra A está errada? A forma de conveniência é característica dada à cavidade para que as estruturas remanescentes e a restauração sejam capazes de resistir às forças mastigatórias. Gente, isso não é forma de conveniência, isso é forma de resistência, tá? Então, é só aqui que está errado, ó. É forma de resistência. A própria palavra já explica para você o que é. Forma de conveniência é, por exemplo, um isolamento absoluto, é você ampliar o preparo para enxergar melhor onde tem tecido cariado. Então, é tudo que eu faço no meu trabalho que deixe conveniente, que melhore o meu trabalho, tá? Isolamento vai melhorar o seu campo de visão, vai melhorar a proteção para o paciente, ampliar a cavidade. Se for uma cárie oculta, por exemplo, ampliar ela mais para você enxergar melhor as paredes também é uma forma de conveniência. Você usar separadores em caso de classe 2 para você ter um acesso melhor à lesão. Tudo que você faz para ficar mais fácil para você, mais conveniente, tá? Respeitando os princípios, obviamente, biológicos do nosso paciente. E o resto está certinho, olha só. A limpeza da cavidade consiste na remoção de partículas remanescentes das paredes cavitárias. Partículas remanescentes da parede cavitária é resto de dente. Faz parte da smear layer. O que é smear layer? É resto de dente, é resto de bactéria, é óleo da caneta, é tudo. Então, partículas remanescentes da parede cavitária foi a primeira coisa que eu achei que ele quis confundir a nossa cabeça falando palavras mais bonitas para dizer restos de dente, tá? Então, a limpeza faz isso, limpa a smear layer, tá? A forma de retenção objetiva é tornar a capacidade capaz de reter. Olha que maravilha! A restauração evitando o seu deslocamento, porque o amálgama a gente sabe que ele não é adesivo, ele não é aderente, ele é retido, tá? A forma de contorno define a área de superfície do dente a ser incluída no preparo, exatamente. Se eu estou num molar. No segundo molar inferior, a gente sabe que o sulco dele é em forma de cruz, não é? O meu preparo vai ser em forma de cruz também. É a forma de contorno em forma de cruz, tá?
O acabamento das paredes e margens de esmalte consiste na remoção dos prismas de esmaltes fragilizados ou no acabamento adequado do ângulo cavo superficial. Perfeito, é isso, tá?